Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra e o Senhor iluminou uma passagem para mim e eu quero compartilhar com você hoje. Você que deseja ser usado pelo Senhor, você deseja ter mais intimidade com Ele, fique comigo até o final, porque nós vamos orar, mas antes eu quero trazer essa palavra que eu tenho certeza Deus vai falar com você, amém? E depois dessa mensagem nós vamos unir a nossa fé nessa grande corrente de oração que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. Eu tenho visto muitas pessoas aqui comentando o nome do país que elas moram. Então, se você mora fora do Brasil, deixa aqui o seu comentário, eu quero saber de onde você é, eu quero orar pela sua vida também, tá certo? E muito obrigado também por todas as vezes em que vocês compartilham, vocês não sabem o quanto vocês estão fazendo bem para tantas pessoas. Uma oração pode salvar uma vida. Eu sei disso porque já recebi vários testemunhos de pessoas que estavam pensando em desistir, pensando em acabar com a própria vida, e através de uma oração, Deus mudou a história dessa pessoa. Deus preencheu o vazio, Ele tirou todo aquele pensamento de morte, aquela opressão maligna. Então não deixe de compartilhar estas orações, tá bom? E antes de começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal. É só clicar nesse botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho e selecione a opção todas, ok? Confere aí se deu certo, porque é importante você escolher essa opção todas. Assim as orações, as mensagens vão chegar diretamente no seu celular, onde você estiver, ok? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu peço que você também se torne membro aqui no meu canal. Depois você clica aí embaixo do vídeo, neste botão Seja Membro. E além de estar ajudando instituições de caridade, eu estarei te dando 2 livros digitais que eu escrevi para te fortalecer na caminhada, ok? Então, irmãos, para começarmos o nosso momento de intimidade com Deus, eu quero ler com você um trecho do capítulo 6 de Isaías, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Olha isso, irmãos. Aqui no capítulo 6 de Isaías, o profeta teve uma visão do trono de Deus e dos anjos que o adoram. Imagine você ter essa visão celestial. Eu imagino que você se sentiria muito impuro, muito indigno. Afinal de contas, Deus é santo, Deus é perfeito. E é exatamente isso que o profeta Isaías sentiu. Ele se sentiu uma pessoa incapaz de permanecer na presença do Senhor. Só que naquele momento que ele se sentiu tão sujo, tão pecador, ao ponto de dizer que os seus lábios eram impuros, naquele momento um anjo serafim voou até ele com uma brasa viva e tocou nos seus lábios, simbolizando a purificação dos seus pecados. E logo em seguida, Deus fez uma pergunta sobre quem ele deveria enviar como seu mensageiro. O interessante é que aqui o Senhor pergunta: quem irá por nós? E por que será que Deus usou a palavra no plural? É porque Deus e Jesus estavam no trono. A Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus estava com o Pai desde a fundação do mundo. Muito antes de o mundo ser criado, Jesus já estava lá. E tudo que foi feito, nada se fez sem a ação de Jesus. Então aqui ele pergunta: quem irá por nós? E a resposta de Isaías foi: aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Então, irmãos, o profeta que agora estava limpo dos seus pecados e espiritualmente renovado, ele se ofereceu para ser um instrumento do Senhor. Eu sei que tem muitos de vocês aqui hoje que têm o desejo de ser usado por Deus, têm até um chamado e não sabem como começar, não sabem o que devem fazer. E é isso que eu quero explicar para você aqui. Mas nesse momento aqui de Isaías, nós percebemos que o contexto era um contexto difícil. Isaías estava muito preocupado, assim como todo o povo de Judá. Isso porque o rei Uzias, ele tinha acabado de morrer. E aquilo trouxe uma sensação de incerteza, uma sensação de medo a todo o povo. O que vai ser de nós? E foi exatamente ali no templo onde Isaías teve um encontro com Deus. Exatamente naquele momento difícil, Deus se apresentou a ele. E então Isaías viu a sua condição de pecador.
Irmãos, se nós lermos os capítulos anteriores, de Isaías capítulo 1 até Isaías capítulo 6, nós vamos perceber que o profeta foi chamado por Deus para pregar uma mensagem dura. E ele sempre dizia assim: ai de vocês que estão brincando com as coisas de Deus, ai de vocês que estão traindo suas esposas, ai de vocês que estão cobrando juros altíssimos, vocês que estão se embriagando pelas suas. Irmãos, o tempo todo ele dizia: ai de vocês. Mas quando Isaías teve um encontro com Deus, ele disse: ai de mim, porque eu sou pecador, eu tenho os lábios impuros. Irmãos, só existe uma coisa que revela o nosso pecado, é quando temos um contato com Deus. É quando a grandeza, a misericórdia e o poder do Senhor se revelam a nós. E aí então nós conseguimos enxergar o quanto nós somos pecadores e indignos. Eu me lembro quando eu ouvi uma mensagem numa vigília que eu estava no ano de 2002. Naquele momento, aquela pregação me tocou profundamente. E então eu entendi quem eu era. Eu vi o quanto eu era pecador, o quanto eu era sujo e estava condenado ao inferno por causa dos meus pecados. Mas naquele momento eu abri o meu coração para Jesus e Ele purificou todo o meu pecado. Ele apagou a minha culpa, o meu passado, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Isso porque tudo o que faltava para mim era nascer de novo. E naquele momento eu nasci de novo. Eu estava morto espiritualmente por causa dos meus erros, dos meus pecados, mas agora o sangue de Jesus me purificou e me transformou. Talvez você está aqui me ouvindo, você já conhece a palavra, você ama louvores, você gosta da mensagem da Bíblia, mas só você sabe lá no fundo do seu coração que você ainda não decidiu entregar sua vida a Jesus, ainda não decidiu sequer arrepender dos seus pecados e começar a obedecer a palavra do Senhor. Oh, meu querido irmão e minha irmã, não perca mais tempo, não deixe para depois, tá bom? Nós vamos orar hoje e você pode entregar sua vida ao Senhor e eu tenho certeza que Ele vai endireitar todos os seus caminhos. Ele será o seu Deus, o seu pastor, o seu Salvador. Aleluia! E como eu estava dizendo, irmãos, naquele momento de Isaías, ele viu a sua condição pecaminosa, ele se sentiu perdido, e foi justamente naquele momento de fragilidade, porque ele tinha perdido o rei, todo o povo estava se sentindo desorientado, mas foi ali que Deus se apresentou. E eu vejo também na Bíblia muitos exemplos de pessoas que só tiveram um encontro com Deus no momento mais difícil. Quando lemos a história de Jó, nós percebemos que tudo ia perfeitamente bem na sua vida. Era um homem rico, um homem de família, um homem de oração. Mas então ele passou pelos piores momentos da sua história. Em um certo dia, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde. E então, depois de um longo processo no deserto, naquele momento difícil, ele fez uma declaração maravilhosa. Ele disse que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os seus olhos estavam vendo o Senhor. Irmãos, eu sei que muitos de vocês aqui têm passado por um momento difícil. E que tal você ver esse processo como um processo de purificação? Que tal você ver essa fase difícil como uma fase onde Deus está te preparando, Ele está te moldando e te capacitando para você fazer a obra? Amém? Eu creio que Deus faz isso com a gente. E quando nós lemos também o Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Ele disse que somente aqueles que têm um coração puro é que podem ver a Deus. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Não adianta você querer fazer a obra do Senhor se o seu coração estiver cheio de pecado, porque você vai estar distante do Senhor. Não adianta também você seguir apenas uma regra, uma norma imposta pelos homens. Não adianta se envolver em atividades religiosas se o seu coração não está voltado para o Senhor. Tem gente que vai na igreja, lê a Bíblia, participa até mesmo desses momentos de oração que eu tenho feito, mas você ainda não abriu mão do seu pecado. Você ainda continua alimentando o pecado aonde você vai. As pessoas não percebem, elas não sabem, mas Deus conhece o seu coração. Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui tratam a sua esposa, os seus filhos, tratam as pessoas mal, tratam os outros com indiferença, com preconceito. Irmãos, do que adianta dizermos que temos fé se nós não praticamos boas obras? Do que adianta nós dizermos que somos de Jesus, mas praticamos aquilo que o diabo mais gosta? Então, essa é a mensagem para você hoje. Não adianta você querer adorar ao Senhor com seus lábios,
mas no seu coração existe idolatria ao trabalho, ao dinheiro, a pessoas. Irmãos, a Bíblia é muito clara quando ela diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então você precisa ser purificado hoje para se aproximar do Senhor, entender a sua voz e atender o seu chamado. E talvez você esteja pensando, mas pastor, como que eu posso ser purificado? Será que um anjo vai aparecer aqui para mim? Vai colocar um pedaço de brasa na minha boca, assim como ele fez com Isaías? Irmãos, é claro que não. Aquela situação com o profeta foi específica, foi exclusiva para aquele momento. Mas a essência daquele encontro é a mesma. Então, em primeiro lugar, você precisa refletir e se arrepender. Da mesma forma que Isaías reconheceu a sua natureza pecaminosa quando ele esteve na presença do Senhor, você precisa tirar alguns minutos do seu dia para refletir sobre os seus erros e se arrepender. Quando nós estamos aqui nesses momentos de oração, é hora de você alinhar o seu coração com o coração do Pai. Amém? A segunda coisa que você tem que fazer é não fugir, mas ir de encontro ao Senhor. Tem pessoas, irmãos, que têm tanta vergonha de Deus que elas não oram, elas não leem a Bíblia, porque elas se sentem indignas. E aí fica a pergunta: quem de nós é digno de estar na presença do Pai? Ninguém. Mas aqueles que têm Jesus no coração, aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas ao Senhor, esses podem estar de pé diante de Deus. Sabe por quê? Porque agora Deus não vê mais as nossas falhas. Ele vê o sangue de Jesus que já nos purificou e que está na nossa vida. Você se lembra quando Deus estava ali castigando Faraó, enviando pragas, porque Faraó estava desobedecendo e não queria libertar o povo? E qual foi a última praga que Deus enviou? Ele enviou a praga da morte. E naquele momento Deus falou com Moisés para dar uma instrução para o povo hebreu. E todos eles deveriam passar sangue de cordeiro ao redor da porta, nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse, ele não entraria naquela casa. E o que aconteceu? A noite chegou, o anjo da morte passou, e todas as casas que tinham sangue na porta, o sangue do cordeiro, a morte não entrou. Mas ela então matou os filhos dos egípcios e o filho de Faraó. E foi preciso que aquele castigo acontecesse para que Faraó amolecesse o coração e deixasse o povo ir embora e ser liberto daquela escravidão. Irmãos, da mesma forma, Satanás, ele tenta escravizar as pessoas. Assim como Faraó escravizava o povo hebreu, o diabo também quer nos escravizar com o pecado, com uma vida de prazeres passageiros, sem se importar com a eternidade. Mas então, o diabo não tem poder contra aqueles que já têm o sangue do Cordeiro. E quem é o Cordeiro, irmãos? É Jesus Cristo. Ele foi o sacrifício por nós. E é por isso que quando temos o sangue do Cordeiro sobre nós, nós estamos protegidos contra os ataques do mal. A Bíblia diz em 1 João que todo aquele que nasceu de novo, o maligno não o toca mais. Então chega, irmãos, de ser escravos do diabo, ser escravos do pecado. Nós nascemos de novo se temos Jesus no coração. E agora o Senhor quer não somente nos purificar, mas Ele quer nos usar na sua obra. Talvez você nunca irá pregar um dia numa igreja, nunca subirá num púlpito, mas você pode ser usado aí na sua profissão. Aonde você estiver, Deus pode te usar para orar por alguém, para evangelizar uma pessoa, amém? Deus pode usar a cozinheira, Deus pode usar o garçom, Deus pode usar o porteiro de um prédio, um advogado, uma professora, não importa. Tudo o que você tem que fazer é se dispor diante do Senhor. Você tem que orar e dizer: Senhor, envia-me, coloca pessoas no meu caminho, eu quero ser usado nas tuas mãos. Então, irmãos, vocês vão perceber que ao longo do dia, Deus colocará pessoas na sua empresa, na sua faculdade, na igreja ou até mesmo dentro da sua casa para ter um encontro com Jesus através de você. Amém? E um detalhe muito importante: você não precisa saber muito da Bíblia para pregar. Tudo que você tem que saber é do Evangelho. Ou seja, Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados e hoje Ele está vivo, Ele ressuscitou. E a coisa mais importante de todas, você já sabe qual é o seu testemunho, aquilo que Jesus fez na sua vida. Conte para as outras pessoas e você estará sendo usado por Deus, porque as outras pessoas verão a transformação na sua vida
e muitas delas virão para o Senhor através de você. Aleluia! Então, irmãos, se vocês entenderam essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu quero ser usado por Deus. Amém? Então agora nós vamos orar, eu quero interceder pela sua vida. E se você foi tocado pelo Senhor, não deixe depois de compartilhar esta oração. Como eu disse, você pode salvar vidas levando a mensagem do Evangelho. Vamos orar então, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, a Tua presença majestosa, maravilhosa. Ó Senhor, nós Te agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor, por acordarmos mais um dia e podermos viver os planos que o Senhor tem para nós. Senhor, eu peço, meu Pai, que esta palavra permaneça no nosso coração. Continue abençoando, meu Pai, cada pessoa que está orando comigo, dia e noite. Todos os dias, meu Pai, eles têm separado alguns minutos e eu creio, meu Pai, que esta palavra não volta vazia. Quantos aqui, meu Pai, estão precisando de um renovo, de luz, de sabedoria, porque as situações não são fáceis. Viver neste mundo é tão difícil, meu Pai. Ó Senhor, quantos estavam cegos espiritualmente, mas um dia o Senhor abriu seus olhos e eles começaram a enxergar que a vida tem um propósito. E esta vida com propósito só é possível quando Jesus governa a nossa história, o nosso coração. Senhor, nós nos voltamos para Ti agora. E eu oro, meu Pai, por esta pessoa que se sente perdida, se sente confusa a respeito do seu futuro e essa pessoa tem medo do que pode acontecer. Jesus, salva ela agora. Vai aí onde ela está, Senhor, aí neste quarto, no trabalho, no carro. Jesus, entra nesse coração agora, Senhor. Sonda, meu Pai, o que está dentro dessa pessoa, Pai. Um desejo intenso de estar mais próximo de Ti. Ó Jesus, eu Te peço agora, cubra essa pessoa com Teu sangue, Jesus. Perdoa os pecados, Senhor. Essa pessoa é pecadora, assim como eu. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor salve ela agora. Escreva o nome dela no livro da vida. Ó, meu Pai, essa vida é tão passageira, meu Pai. Um dia estamos aqui, outro dia não estaremos mais. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que aqueles que fazem a Tua vontade permanecem para sempre. Por isso, meu Pai, purifica o nosso coração. Não queremos mais dar lugar ao pecado, dar lugar ao diabo. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, levando esperança, amor e a Tua palavra por onde quer que a gente vá, no trabalho, na escola, em casa ou em qualquer lugar. Senhor, não nos deixe esquecer, Pai, que nós temos um propósito nessa vida. Não estamos aqui para nos divertir apenas, não estamos aqui para ter momentos de alegria. Não, Senhor, temos algo muito maior. Fazer a Tua vontade, ainda que doa, ainda que seja difícil. Assim como Jesus veio para cumprir a Tua vontade, meu Pai, e no caso dele, ele veio para morrer pelos pecadores naquela cruz. Ó Jesus, a parte mais difícil já passou, a tempestade já passou, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e hoje nós temos a chance da salvação, nós temos o perdão dos pecados e temos a garantia da vida eterna. Senhor, nós cremos também na cura das nossas doenças físicas, emocionais e espirituais. Ó Senhor, neste momento eu oro por essa pessoa que está acamada, essa pessoa que está de luto, meu Pai, e está na cama, não tem forças para se levantar. Pai, ela perdeu alguém querido e agora ela sofre e chora dia após dia. Ó Jesus, tira com a mão, Senhor, toda dor na alma. Aquilo que o homem não pode fazer, faça, Jesus. Tira, Senhor, toda angústia, toda depressão, todo esse peso de culpa, Senhor. Ó, meu Deus, não adianta mais se lamentar. Nós queremos agora, Pai, que o Senhor abra um caminho novo para nós. Envolva essa pessoa, meu Pai, com o Teu amor incondicional. Lembre ela que a Sua graça é muito maior do que todas as falhas que ela possa cometer. Ó, meu Pai, que ela sinta agora o Teu abraço reconfortante, Pai. Lembra ela do arrependimento, Senhor. Lembra ela da salvação e do perdão. Quebra, Jesus, toda a tentativa do inimigo para fazer com que essa pessoa se sinta culpada por algo que já passou. Em nome de Jesus, eu expulso todo o espírito de engano e de acusação. Derrama, Senhor, uma unção especial sobre a cabeça dessa pessoa e que o Senhor renove nela a alegria de viver. Ilumina o caminho dessa pessoa, ó Pai, para que ela possa encontrar coragem e enfrentar os seus maiores medos.
aprender com seus erros e ter determinação para viver uma vida de acordo com a tua vontade. Meu Pai, no meio dessa tempestade, eu creio que um arco-íris está surgindo, a esperança está brotando e muitos agora estão enxugando as lágrimas, sentindo um renovo espiritual. E eu te agradeço, Jesus, porque Tu és o autor da vida, o autor da nossa fé. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, o Senhor vive para todo sempre e sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas a partir de hoje. Amém.